Quantas vezes você já escutou na sua vida aquela famosa frase: a primeira impressão é a que fica, não é verdade? Só que você nem fazia ideia de que ia precisar refletir tanto sobre ela como nesse momento. Mas o que não te falaram é que essa frase ainda não estava completa. Nesse vídeo eu vou te colocar um passo à frente e vou te contar tudo sobre o poder de uma única imagem. Você vai saber como a sacada da captação de uma imagem pode te gerar muitos dividendos. Então fique comigo até o final desse vídeo, que você vai sair daqui não só com uma nova ideia, uma nova formação de como criar um maior engajamento dos seus pacientes, de novos pacientes, como também de fidelizá-los. Olá, eu sou o Marcos Rogério e hoje eu vou falar sobre o poder da fotografia, a melhor ferramenta que nós temos no consultório como um poder de venda para gerar novas conexões com novos pacientes e fidelizá-los. Quantas vezes nós já escutamos que a primeira impressão é que fica, não é verdade? Mas eu vou dar aqui um passo além desse ditado. Se a primeira impressão é que fica, então você nunca mais vai ter uma segunda chance de causar para o seu cliente uma boa primeira impressão, não é verdade? Então, se você perder esse primeiro momento, as chances são de que você vai ter que amplificar muito mais as suas energias para poder reconquistar o seu paciente, para poder superar aquela frustração que aconteceu naquele primeiro momento. Eu vou contar para vocês agora a história de como uma única fotografia fez toda a diferença na performance de conversão de novos pacientes desde o início da minha carreira. O mais importante que vocês têm que ter em mente é sobre o poder que a imagem exerce no processo odontológico. E quando a gente fala em processo odontológico, a gente se refere ao seguinte: nesse processo existe duas pontas. De um lado, tem um paciente que nos procura, que normalmente ele chega com queixas mais pontuais, mais específicas, né? E relacionadas à dor, relacionadas a uma estética na região anterior, a um dente quebrado. Mas ele desconhece muitas outras possibilidades que nós podemos oferecer no nosso consultório a ele. E na outra ponta desse processo tem o profissional de odontologia, nós, você que está aí nos assistindo. O grande problema que acontece nesse processo é uma falha, é um erro de comunicação. Como eu já falei no vídeo anterior, existem perdas quando a comunicação ela é feita apenas verbalmente. Então, existem perdas tanto em quem emite a informação, como também a partir do receptor. Ele sempre recebe a informação mais fragmentada, de acordo com a ótica dele, de acordo com a experiência de vida dele, de acordo com os conhecimentos dele. Enfim, há sempre uma perda nesse processo. E esse é o grande problema que eu senti no início da minha carreira, sobretudo que quando a gente forma, a gente não é bem preparado para esse business que é a nossa profissão. Nós somos empresa, além de um consultório, além de um trabalho voltado para a saúde. Nós somos administradores da saúde e nós somos mal preparados para isso. Então, no início da minha carreira, eu sempre experimentei essas frustrações de encher o paciente com informações técnicas, científicas e ele pouco aproveitar isso. Ele não foi lá para ter uma aula, ele não foi lá para fazer um curso de odontologia. Ele foi para apresentar uma insatisfação, uma dor. Essa dor pode ser física ou emocional. E a gente não foi preparado para conectar com essa ansiedade do paciente. E por isso que na maioria das vezes esse processo ele é inatingível, porque existe um abismo profundo no meio desse processo, entre essas duas pontas. E o grande desafio é a gente conseguir transpor esse abismo, ou seja, alcançar o cognitivo do paciente, o emocional do paciente, a razão do paciente. Esse é o nosso desafio, é alcançar, preencher toda a ansiedade, todas as dúvidas do paciente de uma forma que ele possa
vislumbrar, possa visualizar aquilo que ele busca e de repente até mais do que ele busca. E por faltar aí nesse processo uma ponte segura e firme, onde a gente possa estabelecer essa comunicação numa via fluida, numa via empática, aqui normalmente esse processo vai por água abaixo. Normalmente esse processo naufraga. E aí é que fica a frustração, não só nossa, como também do paciente. Se o paciente te procurou, ele já tomou uma decisão, ele quer você, ele só precisa ser convencido. O primeiro passo ele já deu. Cabe a nós agora fazer a nossa parte, de fortalecer e criar esse vínculo com fidelidade. É nessa hora que a gente consegue transformar o que é apenas uma ideia para algo mais concreto, onde o paciente possa sentir, onde o paciente possa vislumbrar, visualizar essa ideia. O campo das ideias é um campo muito fluido, muito disperso, é uma informação que não tem colimação, né? Quando você entra com o meio visual, você agrega um valor nesse processo e consegue convergir um pouco as informações, como se colimasse as informações. Ela tem um alvo mais certo, mais preciso, e o paciente consegue captar melhor. Então, essa é a ponte segura que eu experimentei no início da minha carreira, com 1 ano e meio mais ou menos de formado. A paciente chegou no meu consultório para arrumar esse primeiro molar inferior que estava incomodando, tinha lá uma infiltração, era uma RMF grande, né? E naquela época, em 1992, falar em resina posterior era quase um crime. Existia um dogma nas universidades, no meio científico, que proibia terminantemente se falar em resina posterior. Uma série de razões que, para mim, nunca me convenceu. Aquilo ficava eu enxergava uma fresta nesse meio que ninguém queria ocupar. E eu me aventurei, e eu resolvi ocupar. Então, esse é um caso onde a paciente chegou e já me deu uma deixa. Ela falou para mim: doutor, eu preciso trocar esse dente, essa restauração está com mau cheiro. E eu examinei, constatei a infiltração. E ela disse: não tem uma coisa mais bonita para a gente poder colocar na boca? Eu acho tão feio esse trabalho. Era uma paciente mulher, né? Então, quando ela falou isso, caiu uma ficha. Eu enxerguei um espaço onde eu poderia entrar, onde ninguém estava querendo entrar. Eu falei: eu vou entrar nesse espaço. Mas por que eu tomei essa decisão? Porque eu tinha me embasado. Eu já tinha feito cursos, na época em Bauru, fiz curso de 15 dias em Bauru, me preparei para fazer uma boa resina, estudava muito. Naquela época não existia celular, era vídeos de VHS, a gente custava conseguir aulas, né? E eu tinha lá uma aula de um representante comercial mostrando uma técnica para se fazer uma restauração em resina, uma restauração direta e indireta. Ou seja, a gente moldava, aqui mostrando, eu removia a RMF, removia a cárie, preparei, fiz uma moldagem parcial, e aqui eu mesmo fiz esse troquelzinho, que vocês estão vendo. Confeccionei a restauração em resina, na época a resina que eu usei era Herculite, uma resina espetacular. Acho que até hoje essa resina não deixa nada a desejar, uma resina muito boa. Na época ela era o suprassumo. Confeccionei no modelo, tirei o bloco, levei para um forno de micro-ondas, uma polimerização por 5 minutos para conseguir uma polimerização térmica, onde ia agregar muito mais resistência àquela resina. Levei para a boca, fiz o ajuste oclusal, dei o polimento e cimentei. Então, quando eu vi o trabalho na boca, aí é que caiu a ficha. Aí eu senti aquela emoção de ver aquele resultado pela primeira vez, né? A gente só via metal em boca. E pela primeira vez eu vi uma resina posterior. Essa foi a minha primeira resina. E eu não queria deixar de registrar aquilo. A minha expectativa não era tão desconhecida, era tão incerta, que eu até não tive como fazer uma foto. Primeiro que eu não tinha câmera, eu não fiz a foto anterior. Mas eu trabalhava com um amigo que ele já tinha uma câmera profissional. Quando eu vi o resultado, eu não quis deixar a paciente embora e fui lá e chamei o meu amigo, pedi para ele fazer essa fotografia. Então eu consegui registrar o meu primeiro caso de resina posterior. E aí, gente, vou falar para vocês, essa única foto eu converti muitos pacientes depois. Muitos clientes em potencial em pacientes ativos e fiéis.
eu sabia, em primeiro lugar, eu sabia onde eu estava pisando, eu tinha estudado muito, tinha muita confiança, como tem até hoje, na adesão, no poder da adesão, muito mais do que em amálgama, muito mais do que em RMF, mais ainda, nada contra a amálgama. E aí, gente, eu experimentei o poder da imagem logo no primeiro caso seguinte, no primeiro paciente que me procurou para fazer um orçamento. A partir dessa única imagem, eu converti muitos clientes em potencial em pacientes ativos e fiéis. Essa paciente, por exemplo, ela está comigo até hoje. São 29 anos. Ela está comigo até hoje. Então, esse é o poder da fotografia. É criar essa ponte que vai se sobrepor a esse abismo, eliminando uma série de dificuldades que a gente encontra nesse processo de comunicação logo no primeiro momento que o paciente te procura. No final das contas, ele encurta o caminho e estabelece uma sensação de realização entre as duas pontas do processo, profissional e paciente. O paciente se sente satisfeito das suas expectativas e normalmente, para não dizer na maioria das vezes, a gente supera as expectativas dele quando a gente apresenta uma imagem. E por outro lado, o profissional se sente realizado, se sente feliz em conseguir ter passado aquela informação da forma como ele gostaria. Então, eu poderia contar aqui agora muito mais experiências de como a fotografia reduziu o nosso tempo de conversa. A fotografia resumiu muita coisa. É aquela frase, né? Que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é realmente exatamente isso que a gente experimenta. A gente economiza muito tempo. A gente afunila, a gente especifica o processo. Não divaga tanto com terminologias técnicas, científicas, até o paciente desanimado da conversa, ou você acha que ele está entendendo e ele está disperso, né? Então isso é a forma de você conseguir travar a atenção do seu paciente para o que você está falando e mostrar resultados concretos. Então a fotografia ela tem esse poder de transformar serviços em produtos. Uma ideia abstrata em um produto concreto. Então é isso, gente. Se você ainda não tem o hábito de fotografar os seus casos, não perca tempo. Não queira esperar 1, 2, 3, 4, 5 anos para pensar o que eu deveria ter feito há 1, 2, 3, 4 anos atrás. Corta esse tempo, pula essa etapa. Eu já perdi tempo na vida por não pular etapas. Tem hora que a gente viver etapa por etapa é uma perda de tempo, é um atraso na vida. Tem hora que a gente pode pular etapa. Basta a gente estudar, basta a gente acreditar nos conselhos daqueles que já estão na estrada há mais tempo, que a gente consegue pular muitas etapas. Comecem já, a partir do próximo dia clínico de vocês, a fotografar. Primeiro paciente que chegar no seu consultório, você vai fazer fotografias. Em breve nós teremos vídeos sobre técnicas fotográficas, mas faça disso um hábito. Esse é o momento de você começar a olhar para o seu paciente de uma forma mais ampla. Não tenham medo, não tenham constrangimento de apontar uma câmera para o paciente. Eu tinha, no meu início eu tinha esse constrangimento. Então, coloque isso como uma rotina clínica. Assim como você foi treinado a entrar na boca de um paciente com uma sonda e um espelho, lembra do primeiro dia que você atendeu o seu primeiro paciente na faculdade? Eu lembro do meu. Parecia que eu estava invadindo o paciente. Foi muito constrangedor entrar com uma sonda e um espelho na boca dele. A primeira vez foi assim. E hoje a gente vai no automático, né? Hoje a gente nem espera o paciente falar, a gente já quer ir entrando, já quer ir examinando, já fazendo o que tem que ser feito, né? Então, tudo vira hábito. O paciente não estranha isso mais. No começo eu tinha essa dificuldade. Então comece agora a agir, pensar num paciente de maneira fotográfica, porque a documentação fotográfica ela é fundamental. Não é só marketing, ela é planejamento, ela é segurança, ela é previsibilidade para os seus casos. E aí a hora que você começar a introduzir esse processo na sua clínica diária, manda para nós aqui nos comentários a sua experiência, o que você achou, dúvidas. Se você tiver alguma situação que tenha dificuldade para agir, para como atuar, como envolver o paciente, como argumentar com o paciente, porque todo mundo é de um jeito, a gente tem pacientes que são mais difíceis, outros não. Então qualquer coisa que vocês precisarem, coloquem aqui no comentário que a gente vai ter o maior prazer de responder e manter esse contato íntimo com vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e clique aí no joinha que nós estamos juntos para tudo que vocês precisarem estiver ao nosso alcance.
Tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.